Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 57. A perfeição da renúncia. Chaitasa sarva karmani mai sanyasya matpara buddhi yogam upashritya marchita satatam bhava. Chaitasa, pela inteligência, sarva karmani, todas as classes de atividades. Mai, para mim, sanyasya, abandonando, matparaha, sob minha proteção, buddhi yogam, atividades devocionais, upashritya, abrigando-se em marchita, em consciência de Krishna, satatam, 24 horas por dia, bhava, apenas torne-se. A tradução é a seguinte: em todas as atividades, conte apenas comigo e sempre trabalhe sob minha direção, sob minha proteção. Nesse serviço devocional, seja plenamente consciente de mim. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Quando alguém age em consciência de Krishna, ele não age como o dono do mundo. Tal qual um servo, é necessário agir sob a completa direção do Senhor Supremo. O servo não tem independência individual. Ele age apenas sob a ordem do amo. O servo que age em prol do amo supremo não é afetado por lucro ou prejuízo. Ele apenas desempenha fielmente seu dever conforme a ordem do Senhor. Alguém pode argumentar que Arjuna estava agindo sob a direção pessoal de Krishna, mas quando Krishna não está presente, como deverá agir? Se alguém agir segundo a direção que Krishna estabeleceu neste livro, bem como sob a orientação do representante de Krishna, então o resultado será o mesmo. Neste verso, a palavra sânscrita matpara é muito importante. Ela indica que temos única e exclusivamente na vida a meta de agir em consciência de Krishna, apenas para satisfazer Krishna. E enquanto adotamos essa ocupação, devemos pensar somente em Krishna. E quando adotamos essa ocupação, devemos pensar somente em Krishna. Eu fui designado por Krishna para desempenhar este dever específico. Ao agir dessa forma, o devoto naturalmente tem que pensar em Krishna. Esta é a perfeita consciência de Krishna. Entretanto, convém notar que após fazer algo por capricho, não se deve oferecer o resultado ao Senhor Supremo. Esta espécie de atividade não está incluída no serviço devocional executado em consciência de Krishna. Deve-se agir segundo a ordem de Krishna. Este é um ponto muito importante. O mestre espiritual autêntico transmite esta ordem de Krishna através da sucessão discipular. Por isso, a ordem do mestre espiritual precisa ser recebida como o dever primordial da vida. Se alguém aceita um mestre espiritual genuíno e age segundo sua direção, então a perfeição de sua vida em consciência de Krishna está garantida. Esse verso, então, Krishna corrobora o verso 8 do capítulo 12. No verso 8 do capítulo 12, nós vamos encontrar o seguinte: fixe sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupe toda a sua inteligência em mim. Assim não haverá dúvida alguma de que você viverá sempre em mim. E já neste verso diz: em todas as atividades, conte apenas comigo e sempre trabalhe sob minha proteção. Nesse serviço devocional, seja plenamente consciente de Krishna. Então, os versos estão
relacionados. O segundo, naturalmente, é o que vem no capítulo 18, é um amadurecimento do tema trazido no capítulo 12, que é Bhakti Yoga. E aqui, no verso 8 do capítulo 12, Krishna diz: ocupe toda a sua inteligência em mim. Então, ele está interessado em que nós nos ocupemos com a nossa inteligência, com a nossa criatividade, com o nosso espírito de individualidade. O servo de primeira classe é o servo, o devoto, né? O discípulo, que age de acordo com o mestre espiritual, de acordo com o guru, sem que o guru peça que ele atue. E sem que o guru explique exatamente o que ele deve fazer. Então ele tem a inspiração de fazer pela própria compreensão da consciência de Krishna. Nós estamos lendo o nosso livro principal, que é Bhagavad Gita. O nosso mestre espiritual, Prabhupada, que ali tem uma imagem dele, traduziu esse livro diretamente do sânscrito e colocou um subtítulo, Bhagavad Gita como ele é, porque já existiam muitas traduções do sânscrito para outras línguas, especialmente o inglês, e havia muitas explicações especuladas de acordo com filosofias que não representavam exatamente de maneira fidedigna a filosofia personalista, a filosofia em que a pessoa suprema, Deus, se manifesta para cuidar das pessoas no caminho de volta ao mundo espiritual. Então, Prabhupada colocou nesse livro o subtítulo como ele é. E para cada verso, ele dá um significado que possa mostrar para o leitor qual é a verdadeira explicação daquele tema de acordo com a filosofia Vaishnava, a filosofia personalista, como ela é. Então nós escolhemos um verso que é do capítulo 18, que na verdade é o último capítulo. E esse verso nesse verso, Krishna dá uma mensagem para o leitor ou para aquele que está buscando a prática do serviço. Ele diz: em todas as suas atividades, conte apenas comigo e sempre atue sob minha proteção. Nesse serviço devocional, seja plenamente consciente de mim. Então, é um verso já da conclusão do Bhagavad Gita. O capítulo 18 é chamado de A Perfeição da Renúncia. Ele traz o conhecimento já em termos de quintessência de renúncia, e ele apresenta ele apresenta de tal forma que o leitor ou estudioso do Bhagavad Gita possa reconhecer nele, em Krishna, a pessoa suprema, reconhecer nele o refúgio para que ele possa transitar dentro desse mundo em qualquer situação que ele esteja de maneira positiva e bem-sucedida em termos de autorrealização espiritual. O objetivo, naturalmente, não é a mera felicidade que se pode obter através da nossa própria deliberação, a felicidade que vem da experiência dos sentidos com os objetos dos sentidos, da experiência do sucesso na vida material, do sucesso no amor, do sucesso profissional. Não é esse tipo de felicidade agora que está sendo tratado. Está se tratando de um tipo de felicidade que transcende as necessidades básicas da vida, mas que vai dar para a alma espiritual a experiência mais profunda da nossa identidade, a alma espiritual que habita esse corpo, a oportunidade de entrar em contato com a essência da espiritualidade. Então esse verso recomenda
que em todas as nossas atividades, mesmo as atividades mais simples, as atividades diárias, a pessoa possa contar com a proteção, a presença de Deus, a presença de Krishna. E essa atitude de sempre oferecer as suas atividades a Krishna como uma penitência, um sacrifício, uma oferenda religiosa, essa atitude é chamada de serviço devocional. E o serviço devocional é chamado de bhakti em sânscrito. Então, a expressão serviço devocional, que foi muito utilizada por Prabhupada, nosso mestre, aqui aparece para definir que a atividade que uma pessoa pode ter no seu dia a dia, por mais simples que seja, como comer, como trabalhar em sua profissão, como dar presentes, qualquer coisa que ele possa fazer, ele deve fazer como uma oferenda a Deus. Então, Krishna recomenda que a pessoa vincule a sua existência à existência dele. E a isso se chama serviço devocional. O serviço devocional tem uma característica. A característica principal é que é um tipo de ação que não produz reação. Nesse sentido, nós vamos ter que desafiar a lei da física quando diz que a cada ação corresponde uma reação, igual e contrária até. Então, aqui o serviço devocional, ele não produz nem reação boa, nem reação ruim. Ele produz para a pessoa um nível de avanço espiritual que libera a pessoa de qualquer bagagem, seja ela positiva ou negativa, para na hora da morte ela passar pelo portal da morte e entrar no reino de Deus, no mundo espiritual, de maneira definitiva, sem voltar ao ciclo de nascimentos e mortes que ocorre através de repetidas encarnações dentro desse mundo. A pessoa vive nesse mundo num corpo, mas o corpo envelhece e chega um momento que não pode mais conter a alma dentro dele. A alma sai do corpo e o corpo morre. Quando a alma sai, ela precisa de um outro corpo para se desenvolver, porque ela tem uma bagagem grande de ações positivas e negativas que geraram reações. Então é como uma pessoa chega num terminal de viagem, seja rodoviária ou aeroporto, por exemplo, trazendo várias malas. Então, ela quer viajar e ela quer levar todas as malas também. Então, assim acontece quando nós agimos dentro desse mundo, simplesmente por nossa própria inspiração, para satisfazer os nossos sentidos, para satisfazer a nossa mente, para satisfazer a nossa inteligência. Mas, através do serviço devocional, o que acontece? A pessoa chega na hora do check-in para viajar e ela vai informar para o agente da viagem: não tenho bagagem nenhuma. Então, o agente vai simplesmente levá-la sabendo que não tem nenhuma bagagem. Então, da mesma forma, quando nós chegamos à hora da morte, tendo agido dessa maneira, contando sempre com a proteção divina, nós nos tornamos conscientes dele. Quando chegamos na hora da morte, não temos bagagem nenhuma. Então, não temos por que voltar a nascer dentro desse mundo. Podemos sair desse mundo de uma vez, escapando do samsara, que é o ciclo de nascimentos e mortes. A ideia aqui é que a pessoa atue dessa maneira, mas atue de maneira humilde. No significado a esse verso, Prabhupada diz: quando alguém age em consciência de Krishna, ela não age como o dono do mundo. Às vezes a gente identifica alguém assim com um pouco de soberba e a gente diz: você está pensando o quê? Pensando que é o dono do mundo? É exatamente o que o Prabhupada está dizendo. Quando alguém age em consciência de Krishna, ela entende que o mundo realmente tem dono.
e que o dono é Deus. E o que ela tem que fazer? Tudo que ela fizer, ela tem que fazer como uma oferenda a Ele. E ela faz e oferece, ela se oferece a si mesma como um servo de Deus. Ele aceita e diz, tudo bem, todas as reações que vierem de suas atividades, eu vou me responsabilizar por elas. Você não precisa ter medo. É o que Krishna diz aqui, mais adiante nesse mesmo capítulo, ele vai dizer, Sarva Dharman Parityaja Mamekam Sharanam Braja Ahantuan Sarva Papebhyo Mokshaishame Masuchaha. É um verso famoso para os devotos que estudam, e é muito interessante para qualquer pessoa que entra em contato com esse conhecimento, porque nesse verso especificamente, Krishna vai dizer, não se preocupe, eu vou proteger você. Então tudo que você fizer, faça para mim e eu vou proteger você. Renuncie à sua posição de dono do mundo e eu vou proteger você. É isso que Krishna está dizendo nesse verso. Então o tema aqui é esse, é como se tornar consciente de Deus, desenvolver uma consciência divina, como olhar a tudo e a todos como parte de Deus e servir o outro, ajudar o outro a alcançar o seu próprio objetivo. Nem sempre as pessoas sabem definir qual é o objetivo da própria vida. E às vezes eles têm um objetivo numa determinada fase e outro objetivo em outra fase. Mas agora, quando a gente fala sobre o objetivo último da vida, a gente está falando do objetivo da autorrealização em termos espirituais. Então, aquele que reconhece que tudo que ele pode fazer dentro desse mundo é temporário, tem um significado importante, mas também tem um fim. E tudo que ele pode fazer para a sua experiência de autorrealização pode levá-lo à perfeição após a morte, levá-lo para a eternidade, para o mundo espiritual. Então, com essa compreensão, a pessoa pode escolher viver uma vida como uma oferenda a Deus. E assim ela olha para cada pessoa como parte de Deus. E ela olha toda a propriedade como parte de Deus. Ainda que ela tenha uma conta bancária que ela própria controle, use, gaste, invista e tudo mais, ela sabe, isso aqui pertence a Deus. Eu sou apenas o administrador disso. E eu administro da maneira mais coerente, mas para a minha vida em avanço espiritual, para a minha vida em autorrealização espiritual, reconhecendo o objetivo da vida como a autorrealização espiritual. Então esse livro trata desse tema, e esse verso que nós escolhemos já é um verso da conclusão. Nessa conclusão se enfatiza que a pessoa deve se tornar consciente de Deus e que deve se ocupar em serviço devocional. Essa comunidade, que é pequena e relativamente antiga já tem mais de 30 anos, são 33 anos, né? Essa comunidade tem como objetivo oferecer às pessoas a oportunidade de entrar em contato com este conhecimento, seja assim, teoricamente, seja na prática. Teoricamente, nós estudamos os livros e na prática, nós praticamos o serviço devocional a Krishna. Então, cantamos, meditamos, trabalhamos um pouco a terra para produzir alimentos, recebemos nossos convidados, entretemos nossos convidados com temas especiais que não são tão corriqueiros assim, e damos aos nossos convidados e aos devotos que residem a oportunidade de um aprofundamento na sua visão de mundo, um aprofundamento e uma valorização. 2, 3 minutos mais. Tá bem? Um aprofundamento da sua visão de mundo, aprofundamento e a ressignificação de que o mundo, embora seja material e tenha todo o seu funcionamento material, ele tem
o poder de revelar a natureza espiritual de Deus. E vai depender unicamente da consciência, do estado de consciência com o qual nós lidarmos com todas as coisas e todas as pessoas presentes dentro desse mundo. Então, esse é o objetivo aqui do livro. A nossa comunidade tem esse objetivo também de divulgar esse conhecimento e praticar esse conhecimento. Se tiverem alguma pergunta. Você falou que o supra-sumo da ação é a pessoa fazer a ação sem objetivar a reação, né? Sem o desejo de ação neutra, ligada só para serviço a Deus. Então quer dizer que assim, a ação, ela visando também o resultado bom, porque tem ação que tem um resultado negativo, mas tem ação que tem um resultado positivo, positivo. Ela também seria inferior, assim, uma ação com karma positivo seria inferior, porque ele prenderia a pessoa na roda de reencarnações também. Isso mesmo. É exatamente isso, como você apresentou. Mas existe uma ação que é transcendental ao positivo e ao negativo, que ela é chamada de akarma. Karma é a ação que produz efeito, positivo ou negativo, e akarma é a ação que não produz esse efeito. Essa ação é a ação em sacrifício a Deus. Quando tudo que a pessoa faz na vida, faz como um sacrifício a Deus. Tudo que ela come, todas as suas atividades de trabalho, o que for, ela faz como um sacrifício mesmo. E aparentemente não há nenhuma diferença entre uma pessoa que está apegada ao fruto da ação e uma pessoa que está apegada a satisfazer Deus. Aparentemente não há nenhuma diferença. Quem olha não identifica, mas a consciência da pessoa que está desapegada do fruto da ação, ainda que tenha responsabilidade pelo fruto, ela está desapegada porque ela faz aquilo como uma oferenda a Deus, é superior, porque não deixa com que ela fique presa a este mundo no momento da morte e ela possa escapar mesmo do ciclo de reencarnações. Tá? Algo mais? Não? Então,